Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 ao versículo 35. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento, Senhor, te agradecendo por esta leitura, por esta palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos fazer entender, compreender a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Os irmãos perceberam que eu trouxe uns versículos que são muito polêmicos e divergem muito entre alguns cristãos evangélicos. Se as mulheres podem pregar ou não. Se as mulheres podem falar na igreja ou não. Então existem dois versículos que são usados por esses irmãos. O primeiro texto, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 ao versículo 35, que fala, que a mulher deve permanecer calada em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. E em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 11 e 12, eu vou ler para que os irmãos possam abrir a mente aí e entender. Diz assim: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Bom, são esses dois versículos aqui, ou essas duas passagens bíblicas, que alguns irmãos em Cristo, eles questionam se as irmãs devem receber oportunidade na igreja, se elas podem pregar na igreja ou não. Então, baseado nessas passagens bíblicas que eu mostrei aos irmãos, alguns dizem que não, a mulher não pode pregar, a mulher não pode falar na igreja, baseados nessas duas passagens aqui. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 ao versículo 35, e na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Mas eu quero trazer aqui, irmãos, baseado no que a Bíblia diz, falando o seguinte: para interpretar a Bíblia Sagrada é necessário alguns pontos, algumas exigências. Sim, para se entender a Bíblia é necessário algumas exigências. Primeiro, para se interpretar a Bíblia, para entender a Bíblia, é preciso saber quem escreveu o texto e o contexto para se entender a palavra de Deus. Do contrário, as pessoas vão interpretá-las de forma errada. Existem leis, regras, estatutos de Deus que são eternos. É aquilo e ponto final, e acabou-se. Por exemplo, vou citar aqui duas leis que são eternas, não mudam, independente da raça, do tempo, se foi no passado, se foi 5 mil anos antes de Cristo, se foi 2.000 antes de Cristo, independente disso, é eterna. E essas regras, essa lei deve ser respeitada e obedecida. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, Deus dizendo:
Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. São leis, não muda. Nós somos obrigados a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, quarto Deus. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas e amá-lo. Há uma necessidade do ser humano amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então, são leis que não mudam. Mas existem regras e leis que foram baseadas em época, dentro de uma cultura, de um povo que atualmente não tem nada a ver com o povo antigo. Vocês estão entendendo? Como, por exemplo, algumas igrejas, elas tendem a guardar o sábado. E a guarda do sábado, quem leu a Bíblia sabe que essa regra serviu de aliança entre Deus e Israel, e não para os outros povos, para as outras nações, não. Então, essas são uma das regras. Por exemplo, sacrificar na época foram para Israel. Por exemplo, uma das festas e uma das ordenanças que Deus ordenou ao povo foi para que eles pudessem comemorar a saída do Egito. Eles deveriam matar o cordeiro, comer uma planta amarga, e aquilo tem um significado. A planta amarga fala dos tempos amargos que Israel, os hebreus, passaram no Egito, né? E o cordeiro fala exatamente do livramento que Deus deu aos hebreus. Então, veja que Deus determinou para que Israel fizesse, para que os hebreus fizessem isso, e não para que a igreja fizesse isso. Vocês estão entendendo? Vamos trazer para a atualidade. Jesus disse que era necessário anunciar a palavra de Deus para os povos, nações, etnias, raças, pregar o evangelho para todo mundo. Aí, qual foi a ordenança de Deus? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide, anunciai, ide e ensinai. Nós precisamos, isso é uma ordenança de Deus, independente de tempo, época. Isso Jesus falou há mais ou menos 2000 anos atrás. E essa ordenança não foi somente para os discípulos da época, é para a igreja hoje. Então veja que existem ordenanças, como batismo nas águas, como ceia. Ele mesmo disse que nós precisamos fazer isso até que ele venha, não é assim? São ordenanças, então não muda. Mas existem alguns ensinamentos da Bíblia que foram somente para aquela época e não para a nossa época. Foram baseados na cultura da época e não para nós hoje. Então, se eu quero entender a Bíblia, se eu quero compreender a palavra de Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu não posso ler um versículo isolado, fora de contexto, você está entendendo? E passar para o povo como se fosse uma regra, como se fosse uma lei divina que você deve obedecer. Jesus mesmo foi contra os escribas e fariseus. Jesus chamou os escribas e fariseus de raças de víboras. E ele questionando, os escribas e fariseus, e disse o seguinte: olha, vocês são hipócritas, vocês são filhos do diabo, vocês criam regras, leis pesadíssimas, colocam sobre os ombros dos filhos de Israel e nem sequer coloca a ponta do dedo. Então Jesus foi contra. Então hoje tem igrejas por aí afora, tem pessoas que acham que um versículo isolado, fora de contexto, deve ser regra ou doutrina ou ensinamento para o cristão. Teve uma irmã, certo dia, que disse que teve uma revelação de Deus que todas as irmãs deveriam usar combinação. Não está na Bíblia isso.
Então, veja, tem gente que às vezes acha uma coisa, mas achar não significa que venha a ser. Achar não significa que seja o certo. É errado usar combinação? Claro que não. É errado exigir combinação, que todas usem combinação? Sim. É errado aconselhar usar combinação? Não. Dependendo da roupa, a combinação, né, serve muito bem. O importante é não andar nua, nem provocando, nem sensualizando, nem sair por aí exalando pecado por aí afora. Ademais, irmãos, eu não vejo nenhum problema, só que não pode usar como regra da Bíblia, regra, você deve fazer isso, porque se você não fizer, você vai para o inferno. Não. Então, para se entender a Bíblia, é preciso saber quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual foi o motivo por que escreveu e para quem escreveu. Então tem que saber todas essas coisas para que a gente possa entender. Você ou nós lermos um texto fora de contexto é pretexto para heresia, é pretexto para mentir. Na educação cotidiana, popular, tradicional, ela ensina o seguinte: o professor ou a professora de português, da língua portuguesa, quando você vai interpretar texto, vai ensinar, né, a interpretar texto, o que é que ela ensina? O que é que ela ensina? Você não pode ler um texto fora de contexto. Para você entender o texto, você precisa ler todo o texto. Não tem como você interpretar um texto sem ler todo o texto. Ô professor, eu vou ler só um pedacinho. Não pode. Você não vai interpretar o texto. Então, a Bíblia, a regra é a mesma. Para se entender um texto, uma parte do texto, é preciso entender e ler o contexto. Então, já de antemão, já quero dizer que a passagem bíblica escrita por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 ao versículo 35, é diferente da passagem bíblica escrita pelo mesmo apóstolo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. E vocês vão entender o porquê. Vamos para os versículos que nós lemos na leitura oficial, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 ao versículo 35. Paulo diz que as mulheres não devem falar. Foi Paulo que disse aqui, né? Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Bom, primeiro eu quero que os irmãos entendam o seguinte: aqui tem duas coisas que nos apontam para dois ensinamentos. O primeiro, ele diz que a mulher deve permanecer em silêncio nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Segundo, ele fala da submissão, como diz a lei. Como diz a lei. Mas por que como diz a lei? Será que era a lei da época? Será que na cidade de Coríntios existia uma lei que determinava que a mulher não falasse? Não. A lei aqui está falando exatamente da lei divina. Fala da submissão da mulher ao homem. Vamos ler em livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo 16. Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Então veja que o apóstolo Paulo, quando fala aqui, como diz a lei, está se referindo sobre a lei divina, está falando sobre a submissão da mulher ao homem. Então não é uma lei da cidade de Coríntios. Mas vamos lá, os irmãos vão entender, até porque também dentro aqui desta mensagem, os irmãos vão entender que não era uma regra, não era uma lei na cidade de Coríntios. E esse versículo está se referindo à lei divina, a lei de Deus,
lá dada ao homem e à mulher lá no Jardim do Éden. Mas vamos lá. Aí Paulo diz o seguinte, que as mulheres não devem falar. Agora perceba o seguinte, irmãos, tanto na língua portuguesa, até mesmo no grego original, pelo qual a Bíblia foi escrita, o verbo falar pode ter vários significados, assim como no português. Você vai no dicionário e você vai ver o significado da palavra falar. E a gente vai ver ou a palavra falar ou qualquer outra palavra. A gente vai ao dicionário pesquisar a palavra, a gente encontra várias palavras que está explicando, ou palavras ou sinônimos referente àquela mesma palavra que nós procuramos no dicionário. Assim também no grego. Então a palavra falar no grego pode estar se referindo a falar em público, a conversar ou tagarelar, ou a fazer perguntas. Quando a gente fala de falar em público, por exemplo, se fosse o caso de Paulo estar se referindo ao verbo falar, que elas não poderiam falar em público, então elas não poderiam ensinar, pregar, profetizar, orar, não poderia fazer nada disso. Mas se Paulo tivesse se referindo ao verbo falar, de conversar ou tagarelar, por exemplo, Paulo poderia estar falando a respeito das mulheres que ficavam conversando na hora do culto. Uma falando da vida da outra, um conversando, colocando o papo em dia. Paulo poderia estar se referindo a isso. Ou Paulo poderia estar se referindo às mulheres, a palavra, o verbo falar, no sentido de expressar suas dúvidas. Ou seja, as mulheres tinham dúvidas na hora da mensagem, na hora do culto, e elas na hora lá faziam perguntas ao pregador ou fazia pergunta uma às outras. Então aquilo atrapalhava o culto. Então o que dá para a gente entender aqui que Paulo está se referindo ao ponto 3, a fazer perguntas, a expressar suas dúvidas, e na hora elas atrapalhavam os cultos. Ela tirava a atenção do pregador. Porque, por exemplo, eu estou aqui pregando a palavra. Se, de repente, um dos irmãos, das irmãs, fizerem uma pergunta, vai cortar aqui o meu raciocínio e eu vou me atrapalhar na mensagem. Então, vai atrapalhar o culto, vai atrapalhar a ministração da palavra. O apóstolo Paulo não poderia estar falando do verbo falar, no sentido de falar em público. Por quê? Por quê? Porque no capítulo 11, leia aí, capítulo 11 de 1 Coríntios, e o versículo 5 diz assim: e toda mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Eu não quero entrar aqui no contexto do véu e tal, mas veja que logo no início, Paulo está dizendo que as mulheres ora e profetiza. E o que é profetizar? É pregar. O que é falar? É orar. Então Paulo não está se referindo o verbo falar no sentido de não falar em público, mas no sentido de fazer perguntas na hora do culto. Amém? Estão entendendo? Então, vamos lá. Essa é a primeira parte. Antes de nós continuarmos aqui, dentro desse assunto, eu quero explicar a passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Paulo diz assim: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. O que é que Paulo está se referindo aqui? Se a gente for olhar de uma forma superficial, parece que esse versículo aqui está se referindo à mesma passagem de 1 Coríntios, né? Mas não está. Porque a Bíblia não pode se contradizer. A Bíblia não pode se contradizer. Ou seja, Deus diz uma coisa e depois ele diz outra coisa. Ele diz que pode e de repente diz que não pode. Então a gente precisa entender. Vamos lá. Se em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5 diz que a mulher ora e profetiza, ou seja, prega, fala em público,
significa que o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 a 35, está se referindo ao verbo falar no sentido de fazer perguntas. Atrapalhavam o culto. Por quê? Porque se você ler o contexto, você vai ver que Paulo está se referindo sobre a ordem do culto. Se você fala em línguas, fale no máximo 2 ou 3. E se falar em línguas, tem que haver intérprete. Se não houver intérprete, então fale consigo e com Deus. Paulo fala sobre profecias, que 2 profetize, 1 de cada vez. 2, no máximo 3, não pode haver bagunça, porque vai ficar desordenado no culto. Veja que esta passagem aqui de 1 Coríntios está se referindo à ordem no culto. Então dá para a gente entender porque no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo está se referindo às mulheres que profetizem, que preguem. Então as mulheres podem falar em público, as mulheres podem pregar a palavra em público. Agora, em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 11 e 12, nesse texto está se referindo ao contexto familiar. Em 1 Coríntios está se referindo à ordem no culto. Nenhum dos textos está proibindo das mulheres pregarem. Porque se fosse o caso da passagem, se expressasse assim: nenhuma mulher pode ter autoridade sobre nenhum homem em situação alguma. Ou seja, estava se referindo a tudo. Não somente na igreja, mas isso é no âmbito social. As mulheres não poderiam exercer função de líder em trabalhos, não poderiam estar à frente de qualquer outra coisa. Como professora, a mulher não poderia ensinar, você está entendendo? Não poderia assumir nenhuma função que pudesse falar diante de homens, só diante de mulheres. Então, aqui não está se referindo ao contexto igreja, está se referindo à família. Você começa a ler no texto que fala de autoridades, do perfil, da posição da mulher, como a mulher deve se portar, como a mulher deve se vestir, para que ela não venha servir de tropeço ou de escândalo ou de vergonha para o marido, baseado exatamente na cultura da época. Até porque nessa época que as mulheres dificilmente uma mulher era estudada. Dificilmente as mulheres entravam em escola, dificilmente as mulheres participavam de escolas, de estudo. As mulheres não eram, alfabetizadas, diferente dos homens. Os homens eram, a maioria dos homens eram. Então eles eram quem ensinavam, eles tinham autoridade para ensinar, e as mulheres não. E o contexto familiar, até porque Deus colocou o homem como a cabeça da família. Mas o apóstolo Paulo aqui no versículo 13 a 15, veja o que é que diz. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e satisfação com bom senso. Aqui, escute só, por isso que é bom a gente entender a Bíblia. Aqui não quer dizer que a mulher só será salva se ela gerar filho. Não. A ideia aqui é que a mulher jovem, se casa, terá filhos, vai ensinar aos seus filhos, e ela vai amadurecer, e com o tempo ela vai ter condições de ensinar. Ou seja, a experiência de vida da mulher, a maturidade da mulher. É como eu disse no início, a gente precisa entender o texto e o contexto, para quem escreveu, por que escreveu, em que contexto social foi escrito, porque Paulo escreveu e estava se referindo a isso. Para que a gente possa entender, é necessário a gente pesquisar, estudar. Amém?
Então, veja que a passagem, irmão, também implica que a mulher ainda está aprendendo, enquanto o homem já é mais instruído. Na época em que 1 Timóteo foi escrito, a maioria das mulheres eram analfabeta. Apenas os homens tinham educação. Logo, não seria apropriado a mulher ensinar, porque ainda estava aprendendo. Daí, a mulher sendo mais nova na educação, tal como Eva era mais nova que Adão, porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. A Bíblia não diz quantos anos depois ou décadas se passaram para que Deus criasse Eva e desse Eva como esposa a Adão, não é verdade? Então esse texto de 1 Timóteo se refere ao contexto familiar. O homem é a cabeça. Então o que Paulo estava pregando sobre o contexto social, para que não houvesse divergência, confusão, problemas familiar, sabe? Porque assim como hoje existe o machismo e existe o feminismo. E sempre existiu. Mulheres da antiguidade lá, algumas mulheres se posicionavam contra a diferença de tratamento entre o homem e a mulher, como hoje ainda tem, como as mulheres lutam, e eu concordo que se a mulher exerce a mesma profissão que o homem, ela deve ganhar igual ao homem. Se ela faz o mesmo papel que o homem faz, então deve ganhar do mesmo jeito. Então, existem muita injustiça? Existem, obviamente. Só que, na época de Paulo, lá em Coríntios, nessa época, a cidade de Coríntios era uma cidade complicada. Era uma cidade onde a prostituição é como se fosse cultura da cidade. Vocês lembram que legalizaram, né, a prostituição como se fosse profissão? Já legalizaram a prostituição, né, como uma profissão. E na cidade de Coríntios, irmãos, não era diferente, não. Vocês pensam que a gente está vivendo o contexto social hoje aqui? As coisas estão... E a gente fica, rapaz, isso nunca existiu. Existia na época. As coisas foram mudando, os seres humanos foram se contextualizando a uma sociedade ética, moral, familiar, e foram mudando o conceito. Isso foi atribuído a famílias. O privilégio e o prazer de proteger a família, de guardar a família, de guardar os filhos, vieram, sabe, dentro do contexto da ética e moral. Só que no Brasil mesmo nós estamos vivendo uma época que isso está, sabe, se acabando. Lembra que eu falei na pregação passada, né, de um deputado do PT, onde eles estavam tentando legalizar, né, mudar o contexto familiar, onde incluía, onde o pai poderia casar com a filha, sabe? Ou seja, o incesto, porque o homem ou a mulher que se relaciona com o filho é pecado, se chama incesto, e a Bíblia condena isso. Entendeu? Veja como é que está a situação sobre abuso de crianças, pedofilia. Por isso não tem como a gente não dar uma picadinha sobre política não, viu? Porque tudo envolve política, tudo envolve política. As leis são criadas por esses homens. E eles criam leis, irmãos. Depois que criar e estiver aí e não obedecer, ou a gente obedece ou vai preso. O presidente da República aí está tentando... De todo jeito, parece que já conseguiu o banheiro unissexo. Já conseguiu, olha aí. Presidente da República. O homem que se achar mulher pode entrar no banheiro feminino. Já tem, olha aí. Já tem. Olha, a gente está vivendo uma situação difícil, não é fácil não. É difícil, irmão. A gente precisa abrir os nossos olhos. Porque isso não depende, e isso não é bom somente para mim, mas vai refletir para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os nossos tataranetos, sabe? A gente precisa vigiar, ter cuidado. As coisas estão complicando. A pornografia, sabe? A devassidão está aberta aí, está escancarada.
se você não concorda com o homossexual ou com o homossexualismo, já taxa você como homofóbico. Isso é ditadura, isso querem de todo jeito escravizar a gente, irmão, o ser humano, aceitar o que é errado. Estamos vivendo uma época em que é errado o cachorro fazer xixi no poste. O certo é o poste fazer xixi no cachorro. Você está entendendo? As coisas estão invertendo. Não está fácil, não está difícil, irmão. É difícil. E nós cristãos precisamos ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que nós somos o quê? A luz do mundo e o sal da terra. O que é luz do mundo e sal da terra, irmão? Dá sabor. A gente não pode compactuar. Existem pecado de negligência, sabe? Pecado de omissão. Omissão também é pecado, está na Bíblia. Quando a gente sabe que é errado e faz, mesmo sabendo que é errado, ou a gente não faz, a gente não participa de algo certo, mesmo que seja certo, é dever nosso participar, a gente não participa, significa que nós estamos pecando, é pecado por omissão. Na cidade de Coríntios, irmãos, existia ali uma deusa chamada Afrodite, e tinha ali um templo construído à deusa Afrodite. Essa deusa Afrodite, ela tinha sacerdotisa. As moças eram tiradas de suas casas e eram criadas dentro desse templo. Só que as sacerdotisas eram prostitutas. E por ser uma cidade, a cidade de Corinto ser uma cidade promíscua, era uma cidade descompromissada com a ética e a moral. Tudo que é ético, tudo que é moral, a cidade de Coríntios repudiava. É o que está acontecendo hoje, no mundo hoje. Tudo que é ético, tudo que é moral, está sendo desvalorizado. Tem cantoras de funk, irmãos, que na hora do show, elas praticam relação sexual na hora do show. Fora o tipo de dança que eles dançam, né? São danças, sabe, cheia de luxúria, cheia de gestos pornográficos. Veja que é difícil você lutar com uma sociedade que já está com uma mente já escravizada pelo pecado, sabe? Porque o pecado para ela é certo. O pecado para a sociedade que vive com a mente cauterizada é certo. E o certo é errado. Você vai convencer um pedófilo de que ter relação sexual com uma criança é errado, Deus abomina? Ele não vai aceitar. Vocês estão entendendo? Ele não vai olhar para a criança como um ser humano indefeso, incapaz, sabe? Não, ele vai olhar como se fosse uma mulher normal. Então, por isso que a gente ensina muito, nas igrejas devem ensina muito. Quando eu era membro de igreja, congregava na igreja, eu escutava muito os pastores, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas ensinarem na igreja: irmãos, tenha cuidado com seus filhos, com as suas filhas, vejam as vestes que vocês vão usarem nas suas filhas, comprarem para as suas filhas. Lembra daquela época que o tchan? A gente via um bocado de criança dançando o tchan, né? Vai descendo na boquinha da garrafa, né? Botava aquela roupinha bem curtinha. A gente via pais, mães ensinando os filhos a... Entendeu? Aí pega um doente desse aí, um pedófilo desse aí. Aqui mesmo na cidade, vocês souberam muito bem de um tio, o próprio tio violentava o seu próprio sobrinho aqui na cidade de Alcantil. Ele está preso hoje. Por isso que nós precisamos fechar as brechas, sabe? Fechar os buracos, fechar, sabe? Onde tiver indefeso, que a gente vê que o diabo pode entrar, o inimigo pode entrar, a gente deve fechar, cuidar bem dos nossos filhos. Então, na cidade de Coríntios, era uma cidade, sabe, promíscua, comprometida com o pecado. A Afrodite, ela tem um significado. Era a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Sabe o que eles faziam? Eles enviavam mais ou menos 1000 sacerdotisas, 1000 mulheres. Enviava para a cidade, sabe para quê?
para levar os homens a se prostituírem, para ganharem dinheiro para manter o templo. Veja como era a cidade de Coríntios. Por isso que, quando você lê o capítulo 11, que as mulheres devem usar véu, né? Porque véu, isso era, segundo a cultura de Coríntios, era sinônimo de submissão, sinônimo de respeito ao marido. Uma mulher que não usasse véu, ou uma mulher que cortasse o seu cabelo, sabe? Ela estava desrespeitando o seu esposo, o seu marido. Lembra que eu falei que em 1 Coríntios fala sobre lei, e ali não se referia sobre a lei de Corinto, mas a lei de Deus, sabe por quê? Porque as sacerdotisas, na hora do culto lá, sabe? Que elas ficavam em transe. Elas ficavam em transe, na hora lá que elas estavam invocando a sua deusa Afrodite, elas ficavam em transe. E elas não paravam de falar. Falavam constantemente, e não deixavam ninguém falar mais, só elas falavam. Então, isso foi criando na cidade de Coríntios uma nova modalidade, uma nova visão para as mulheres. As prostitutas não usavam véu, porque véu era sinônimo de submissão ao seu marido. Então a cidade de Coríntios era uma cidade devassa, uma cidade sem compromisso. E algumas mulheres estavam trazendo ou levando isso para a igreja. Vocês estão entendendo? Para a igreja. Ora, se a sacerdotisa pode falar quando quiser, a gente também pode falar também. Talvez fosse o pensamento delas, né? Assim também como hoje, na atualidade, tem tantas coisas que as pessoas estão trazendo lá de fora e colocando dentro da igreja. Em algumas igrejas estão fazendo isso. Ou seja, não, se no mundo lá pode, aqui também na igreja pode. Não. A igreja de Cristo é totalmente diferente das coisas aí fora, sabe? Não funcionam como funciona aí fora. A igreja, Cristo é a cabeça. E nós, todos nós, o pastor tem a responsabilidade de ensinar a palavra, viver a palavra, assim também como os irmãos da igreja. Todos nós aqui sigamos a palavra, vivamos a palavra, obedecemos a palavra. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé. Então é a palavra que diz, a palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa ao homem, respeitar o seu esposo, não desonrar o seu esposo, porque quando a mulher não usava o véu, ela estava desonrando o seu esposo. As mulheres, as prostitutas, não usavam véu porque não tinha esposo, não tinha do que ela honrar. Vocês estão entendendo? Mas as mulheres da igreja de Coríntios tinham a responsabilidade, e algumas estavam tentando trazer isso para a igreja. E no capítulo 11, Paulo fala sobre isso, baseado na cultura. Por quê? Porque, obviamente, dá para a gente entender que os irmãos estavam reclamando, né? Os irmãos, os maridos estavam reclamando, e reclamou a Paulo. Se Paulo ensinou a igreja de Corinto, é porque alguma coisa estava acontecendo. E segundo os estudiosos, irmãos, sabe o que eles dizem? Eles dizem que a igreja de Coríntios era a igreja mais complicada que existia. A igreja de Coríntios era uma igreja complicada. Pensa numa igreja. E olha que a igreja de Coríntios tinha os dons do Espírito Santo. Profetizava. E veja que a situação da igreja de Coríntios era uma situação difícil. Agora, veja só. O que é pregar? Pregar é proclamar a verdade de Deus. Pregar a palavra. Pregar e ensinar estão interligados. Quem prega, ensina a palavra de Deus. E quem ensina também prega o evangelho, prega a palavra de Deus. Não tem... Todo cristão, sem exceção, é chamado para pregar o evangelho por todo o mundo. Está escrito em Marcos capítulo 16 e versículo 15. Disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, sem exceção. Agora, preste bem atenção nesse texto aqui. Veja se aqui está dizendo assim: só os discípulos pregam, não é assim? Só os homens pregam, não é assim? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Áquila e Priscila, que Paulo faz questão de falar dele em suas cartas, era um casal. Eles tinham se convertido. Eles estavam em uma mensagem de Apolo, porque Apolo só tinha escutado a mensagem de João Batista, né?
a pregação de João Batista, ele não conhecia ainda a pregação do evangelho que os apóstolos pregavam, e Áquila e Priscila estavam uma vez lá, ouvindo a mensagem de Apolo. No final da mensagem, Áquila e Priscila chamou Apolo de lado e ensinou a ele o evangelho que ele deveria pregar. Ele ouviu muito bem e depois disso a sua vida mudou. Ou seja, Priscila e Áquila se tornaram pregadores, homens e mulheres, foram companheiros de Paulo na pregação do evangelho. Veja o que é que diz. A Bíblia diz que quem tem um dom deve usá-lo. Se eu tenho um dom, eu devo usar. Se você tem um dom, você deve usar. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, se temos o dom, e Deus nos deu um dom para trabalhar na sua obra, a gente precisa trabalhar na obra do Senhor Jesus, com o dom que Deus nos deu. Vocês estão entendendo? Olha, eu não sou cantor, eu canto porque nós precisamos adorar a Deus. Mas eu gosto de falar da palavra, eu gosto de pregar. Eu sempre digo, quem prega gosta de pregar. E quem canta gosta de quê? De cantar. Vocês estão entendendo? Quem ensina gosta de ensinar. Então assim, se nós temos um dom que Deus nos deu, precisamos usar, está na Bíblia. Usar esse dom. É o dom que Deus nos dá. E o dom, irmãos, sabe, quando a gente tem responsabilidade, comprometimento com o dom que Deus nos dá, irmão, a gente faz a obra de Deus com excelência e Deus é glorificado através das nossas vidas, amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre.